Boa noite, pessoal. Aqui nós estamos para mais um encontro, nosso encontro semanal. E a temática de hoje, a gente traz a importância da divulgação de ciência para a sociedade. E para bater um papo com a gente sobre esse tema, sobre essa temática de hoje, eu convidei a professora doutora Monique Ângelo. Ela é do IQB da UFAL de Maceió. E ela vai aqui discutir e relatar sua experiência na área de divulgação científica e deixar claro para a gente alguns pontos que são importantes nesse tema e como a gente pode trabalhar esse tema dentro da sociedade. Então, vou fazer primeiramente aqui uma apresentação formal da professora Monique. A professora Monique é doutora em Química e Biotecnologia pela Escola Nacional de Química de Rennes, na França, e pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Possui mestrado em Química Inorgânica pela Universidade Federal de Alagoas. É atual coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional, o Profiquim, da UFAL, e vice-coordenadora do curso de Química Licenciatura EAD, que é o curso à distância. Também é coordenadora do Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Química, o Que Ciência. Então, a Monique ela já está aqui, eu vou fazer o convite agora para ela entrar aqui, para bater o papo com a gente. Primeiramente, boa noite, professora. Boa noite, William. Tudo bem? Tudo jóia? Professora, eu fiz aqui uma apresentação formal da senhora, mas como a senhora faz também com as suas lives, eu quero que a senhora se apresente, fique à vontade para bater um papo com a gente. Então, a senhora pode se apresentar para a gente, por favor. Williams, antes de mais nada, eu queria agradecer muito o convite e parabenizar pela iniciativa, porque justamente devido ao tema da live, que é divulgação de ciência para a sociedade, a gente consegue ver um retorno, de certa forma, né? Porque a gente começou fazendo essa questão de divulgar ciência, popularizar, e ver que você teve uma iniciativa assim, para a gente é muito gratificante, porque a gente vê que a ciência ela vai alcançar muito mais. Então, eu queria já deixar meus parabéns para você, viu? Uma iniciativa muito boa. O Williams me apresentou formalmente. Informalmente, eu sou Monique. Trabalho nessa parte de divulgação científica há pouco tempo. Como o Williams leu no currículo, a minha formação ela é em química inorgânica. Eu trabalhei durante 14 anos da minha vida com nanotecnologia. Ou seja, eu trabalhava sintetizando e estudando a dinâmica de formação de nanopartículas de ouro. Só que o meu coração sempre teve esse desejo voltado para trabalhar com interculturalismo, né, com a questão educacional. Então, eu tendi para esse lado e hoje eu realizo o trabalho dentro da área de educação e dentro da área de divulgação de ciências. Professora, como a senhora falou, eu fico muito grato pelas suas palavras, porque é um trabalho que eu sempre almejei desenvolver, e eu acho que essa pandemia veio para fortalecer esse meu desejo. Eu disse, já que eu estou em casa, tem uma ferramenta para fazer isso, por que não fazer? E eu me senti mais confortável, mais seguro para fazer essa live de hoje, depois da live que a senhora fez ontem com a professora Darlinda, que É ela mostrou linda, para a gente Darlinda, maravilhosa. que a gente tem muitas vezes a ferramenta na nossa mão e a gente não consegue desenvolver porque acha que é fácil, que tudo vai ser mais fácil porque agora é tudo online. Mas não é assim, é muito difícil. É difícil, não é fácil não mesmo. Mas vamos lá e vamos entrar um pouquinho no tema. Professora, eu queria que a senhora falasse para a gente como foi a sua trajetória como professora e como pesquisadora. Gente, eu vou tentar responder isso de maneira mais simples, porque eu costumo falar muito. Mas veja só, a minha trajetória, como eu falei, ela foi dentro da área de química inorgânica. Eu sempre toco nesse viés, porque, como todo mundo que pensa assim, em seguir carreira acadêmica, a gente sempre faz uma graduação com iniciação científica, um mestrado e um doutorado, né? Dentro de uma área determinada, dentro de uma área específica. E eu tive essa preparação. Só que na minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Tá aí a importância
de participar de intercâmbios. Eu digo aos alunos que sempre participem de todas as oportunidades que vocês tiverem. Eu fiz um intercâmbio que foi para o Colorado no ano de 2006. E lá, nesse intercâmbio no Colorado, na Regis University, eu tive a oportunidade de estudar uma disciplina chamada socioculturalismo. E dentro dessa disciplina, a gente estudou culturas diferentes. Ao estudar essa disciplina, mesmo sendo da área de exatas, a minha mente ela deu uma abertura, ela se amplificou muito. Quando eu voltei para cá, para a universidade, continuei no meu curso, mas eu já queria desenvolver trabalhos diferentes, eu já queria sair da bancada, eu queria entrar em contato com as pessoas, divulgar ciência. Desde aquela época, trabalhar com educação já era um desejo do meu coração. Tanto que na época, eu saí da minha linha de pesquisa porque eu queria trabalhar com educação. Saí, abandonei a bancada, mas voltei. Por que eu voltei para trabalhar com projetos de pesquisa na parte de química inorgânica? Porque a parte de educação e de ensino nunca foi uma área valorizada, pelo menos dentro do próprio Instituto de Química e Biotecnologia. Valorizada que eu digo não é porque os professores não queriam em si, mas porque a gente não tinha muito esse viés para se trabalhar em cima disso, entende? Então, eu saí da área específica, fui pesquisar interculturalismo, pesquisei, estudei isso, objetivei trabalhar com isso, mas eu não vi futuro. Eu não vi perspectivas de futuro dentro do próprio instituto. Então, eu voltei para a área de pesquisa, terminei a graduação na parte de Química Inorgânica, fiz o mestrado na parte de Química Inorgânica e o doutorado na parte de Química Inorgânica. Concursei na universidade na parte de Química Inorgânica. Só que eu tive uma oportunidade única, que foi poder trabalhar na parte de ensino de química e divulgação de ciência. Foi uma oportunidade que surgiu dentro do Instituto. Quando essa oportunidade surgiu, eu abracei a oportunidade, porque o Instituto de Química e Biotecnologia ele já existia há 40 anos e ainda não existia a possibilidade de se trabalhar com a parte de ensino, pesquisa. A gente não tinha uma sala, não tinha um laboratório didático, a gente não tinha isso. Então, foi a oportunidade que eu vi que a gente tinha de começar a abrir caminhos, a construir história dentro dessa temática. Aí eu migrei. Aí, a partir daí, pode ter certeza que, por exemplo, se eu parar hoje, a minha vida profissional, aconteceu um problema e a Monique saiu do universo. Eu já olho para trás e eu consigo ver que já tem uma história para contar, entende? O Que Ciência ele é um grupo de pesquisa em ensino e extensão em química, que ele foi criado, originado pelo desejo do coração dos alunos. Porque apesar de eu ter o desejo, foi necessário que os alunos me procurassem, né, os pioneiros, que ainda estão conosco, né? Eu já choro porque alguns deles já estão para defender TCC, outros já defenderam, mas surgiu do coração deles. Aí eu fico muito feliz, principalmente como professora, de estar coordenando um grupo que foi sonhado pelo coração dos próprios alunos, né? Então, essa é a minha trajetória, assim, de maneira bem breve, porque se for falar mesmo da trajetória, a gente vai passar horas aqui falando, mas a trajetória em si, ela veio nesse caminho, entendeu? De construção. Não tive, em um primeiro momento, a oportunidade de trabalhar com o que eu sempre quis. Mas depois, essa oportunidade apareceu. E eu agarrei essa oportunidade, entendeu? E até hoje a gente trabalha, desenvolve. E eu acredito que os meus alunos ficam muito felizes em hoje, entendeu? Em hoje, o curso de Química Licenciatura, ele ser mais notado do que antes. Entendi, professor. É até uma pergunta que eu ia fazer. O que levou a senhora a trabalhar com a divulgação científica, né? Porque a gente sabe que os professores, quando eles seguem uma linha de pesquisa, geralmente na sua formação como estudante, na graduação, depois para o mestrado, eles seguem aquele caminho. E a senhora totalmente mudou de inorgânica para a área de ensino de ciências. Olha, quando eu mudei de área de Química Inorgânica para a área de ensino de Química, muita gente não entendeu, né? Principalmente porque quando a gente está no curso de exatas, as áreas específicas elas têm mais status.
do que você trabalhar com a área de ensino, né? As pessoas geralmente valorizam mais uma questão assim de intelecto, é como se você recebesse um rótulo. Se você trabalha numa área de inorgânica, fisicoquímica, analítica, então você tem um intelecto, você é inteligente, né? Você faz pesquisa, é importante. E quando você vai para a área de ensino, você trabalha com a área de ensino, né? Só que isso não me deteve, assim, eu escutei isso na reunião, quando eu pude pedir para mudar, mas isso não me deteve, porque o meu desejo mesmo era trabalhar com a questão do ensino, tipo, eu pensei em como eu me senti quando eu era aluna, que eu quis trabalhar com a área de ensino, eu quis desenvolver materiais didáticos, eu quis trabalhar com essa parte e eu não tive. A gente sempre teve a usina ciência, não sei se você conhece, acredito que a maioria das pessoas conhecem. A gente tem a Usina Ciência, que faz um trabalho belíssimo de divulgação de ciência e popularização. É um trabalho muito bonito, né? A gente tem a Usina Ciência. Conhecia a Usina Ciência na época, mas a Usina Ciência ela não desenvolveu esse trabalho dentro da universidade, né? É um trabalho externo, com os alunos de educação básica, mas não dentro da universidade. Então, eu agarrei essa oportunidade. Na Química Inorgânica, eu já tinha orientado iniciação científica, já tinha orientado mestrado, com artigo publicado, estava com aluna de doutorado, que inclusive hoje ela ainda está comigo, já qualificou, e em breve ela vai defender. Ou seja, eu saí da inorgânica, não foi por frustração, que essas pessoas podem pensar isso, né? Não foi. Eu saí da inorgânica pelo desejo real de trabalhar com ensino de química e divulgação de ciência, de proporcionar para aqueles alunos que ingressam no curso de química licenciatura a oportunidade de realmente trabalharem com a área de ensino. Porque muitas vezes a gente entra no curso de Química licenciatura, mas a gente antes só tinha uma maneira de pensar: trabalhar na bancada e se formar como pesquisador. Então, às vezes, o professor saía da universidade, mas saía preparado para ser pesquisador. Entendeu? Ele não saía preparado como professor para encarar uma sala de aula, para saber lidar com diferentes culturas, com diferentes formas de comportamento. Então foi esse desejo mesmo, assim, eu analisei como eu pensei e pensei, não quero que as pessoas entrem e se sintam frustradas. Eu quero que elas entrem no curso de Química Licenciatura e seja proporcionado a elas a formação que elas merecem, com objetivos alcançados no final, de olhar para trás e dizer assim, eu me formei um professor preparado, não só com título, mas preparado para o mercado. Assim, eu ainda como estudante de química, ainda estou me formando, e quando eu fui para o estágio, eu acho que essa foi o principal efeito que eu senti pela minha formação, de ser um professor de licenciatura em química, mas quando eu cheguei na sala de aula, foi totalmente diferente do que eu imaginava que poderia ser. Eu acho que esse choque, assim, por isso que muitos companheiros meus de sala desistiram do curso por conta disso. Porque achou que a química só era aquela química do laboratório, não era a química da sala de aula, de você estar ali todo dia com os alunos. É verdade, faz muita diferença. Porque, olha, é muito comum, eu já escutei dos meus alunos, e é triste, às vezes, quando um professor escuta isso, principalmente de graduação, o aluno terminar o curso, ele olhar para trás, ele dizer que acha que não sabe de nada. É frustrante isso, porque você tem 4 anos de contato com o aluno dentro da. Até porque tem vários fatores e condições, muitas variáveis. Mas a gente precisa identificar os nossos erros, né? E tentar melhorar. Então, é essa, pelo menos, a missão do Que Ciência. A gente identificou as falhas. E a gente, dentro desse contexto, como a gente pode melhorar a formação desse professor que vai para o mercado? Existem muitas coisas que podem ser feitas. Mas dentro dessa variedade de possibilidades, a gente escolheu algumas e a gente vai trabalhando. Verdade, eu concordo com a senhora. Eu queria fazer, já que a gente fala tanto de divulgação científica, professora, o que é divulgação científica? Então, o que é divulgação científica? Se a gente falar em termos assim, divulgar, a gente pensa logo em ampliar, né? Só que assim, não existe uma definição exata do que seria divulgar ciência. Depende muito do professor, pesquisador que vai realizar essa divulgação. Por exemplo, alguns professores acreditam que divulgar ciência é você apenas transmitir o conhecimento. Por exemplo, você faz uma pesquisa de laboratório, aí você escreve um artigo científico, ou você vai para um congresso, apresentar um pôster. Pronto.
Você já divulgou ciência. Algumas pessoas entendem apenas como isso, divulgar ciência dessa forma. Outras pessoas entendem divulgar ciência como traduzir o linguajar científico para um linguajar escolar ou para um linguajar uma linguagem mais acessível. Algumas pessoas interpretam apenas dessa forma. E existe a forma uma outra forma de interpretação que é a integração de culturas. Ou seja, a gente vive numa comunidade que existem várias culturas diferentes. Então, a divulgação científica seria a integração dessas culturas, um diálogo estabelecido entre as culturas. Então, eu gosto de trabalhar dentro dos dois viés, né? Os três existem, né? Só que, por exemplo, o que ciência particularmente, ele trabalha dentro de dois viés. O viés de traduzir o conhecimento científico para um conhecimento mais acessível, certo? Algumas pessoas até dizem que divulgação científica é, de certa forma, recriar o conhecimento, porque você tem que recriar a maneira como você vai falar, explicar determinados conceitos. A gente trabalha com isso e a gente trabalha com esse diálogo, né? Daí a importância do diálogo. Eu sempre cito um exemplo, quando vou dar minhas aulas, que é com uma história em quadrinho, que é de um rapaz em frente ao elevador. Aí a pessoa grita para ele e faz bem assim: João, aperta o botão para poder chamar o elevador. Aí ele pega a camisa dele, segura o botão e grita: elevador! De certa forma, como é? Chame no botão o elevador. Ele não errou. A palavra botão, para ele, o significado é botão de roupa. Entende? Já para a pessoa que falou aperte o botão para chamar o elevador, ela pensou no botão do elevador, na parede. Ou seja, são pessoas com culturas diferentes. Se eu não analiso como eu posso melhorar o diálogo, as divergências sempre vão haver, né? E dificilmente vai haver uma interação, uma compatibilidade, porque um para o outro, cada um vai estar errado, né? Ah, não, o botão para mim é isso aqui. Ah, não, o botão para mim é o elevador. Então, é importante o diálogo. Quando ocorre o diálogo, então a gente começa a quebrar os automatismos. Concordo ou não concordo? Gosto ou não gosto? A gente começa a silenciar mais de forma significativa, né? A gente começa a compreender mais o outro. A gente começa a observar mais os fenômenos e a fazer relatos de experiências de cada um, né? A gente aumenta o respeito. É a importância do diálogo, né? Verdade. Ô, professora, só fazendo um parênteses, a professora Darlinda, ela fez uma pergunta aqui. Quais as dificuldades encontradas no que ciência... Deixa eu ver aqui. No que Beijo, Darlinda. ciência para a sua realização. As dificuldades do que ciência, veja só. O que ciência, ele chegou num momento muito, muito bom do Instituto de Química. Ele, no início, ele foi bem aceito. Ele foi bem abraçado pelos professores, pela direção, pela própria universidade. O que ciência, ele foi bem aceito. Surgiu como uma questão de necessidade, porque nós precisávamos, na verdade, do que ciência, porque a gente tinha laboratório de inorgânica, laboratório de fisicoquímica, laboratório de analítica, laboratório de química computacional, mas a gente não tinha um laboratório para se trabalhar com a área de ensino. E muitas vezes, quando se falava isso, as pessoas perguntavam assim: para quê? Um laboratório para se trabalhar com o ensino? Pega uma sala de aula, junta os alunos, faz um círculo e vai trabalhar com a área de ensino. Só que isso, né, não é viável para a gente trabalhar. Hoje a gente tem programas de pós-graduação, mestrado, profissional, Profiquio, PPG-Sim, que são projetos de pós-graduação na área de ensino, como com elaboração de produtos educacionais. Então, o que ciência, de dificuldade mesmo, assim, ele encontrou a questão de espaço. Porque trabalhar com a área de química licenciatura e ter um grupo de pesquisa voltado para pesquisa em ensino e extensão em química, a gente teve uma procura muito grande de alunos, né? E o espaço, hoje a gente está num espaço de 20 metros quadrados. E nós temos 24 alunos. Então, por aí você imagina, é menos de 1 metro quadrado por aluno. A gente não pode fazer reuniões de grupo dentro do espaço que a gente trabalha, né? É uma questão de espaço. Mas aí a gente pleiteou um espaço, futuramente, se tudo der certo, dependendo das condições, né?
futuras, a gente vai conseguir um espaço maior. Mas, de antemão, assim, graças a Deus, a gente não tem uma dificuldade hoje, assim, Darlinda, para o que ciência, porque a gente tem alunos excelentes, alunos competentes, alunos maravilhosos. Eu tenho muito orgulho dos meus alunos, porque eles são proativos, né? Eu acho que o que ciência ele tem ensinado os alunos a serem proativos, que é você fazer sem muitas vezes precisar ser pedido para fazer, né? Eles identificam e eles fazem. E eu tenho muito orgulho disso. Eu acredito nesse orgulho porque eu tive o prazer de participar da SBPC, onde a senhora estava coordenando, e fui Verdade, eu muito bem lembro de você recebido. lá vestido de mágico, viu? Era o Carlito, É, fazendo mágica com a química. Então, eu fui muito bem recebido, a gente foi muito bem orientado na nossa estadia lá, e nunca deixaram faltar nada para a gente. Então, eu posso falar que tive o prazer de conviver com vocês por alguns dias, com o pessoal do Que Ciência, e foi uma experiência muito positiva para mim. Até isso me proporcionou chamar a senhora para a gente conversar aqui, para incentivar outros alunos a se unir, a gente poder ter diferentes ideias, pensamentos diferentes, mas a gente tem que pensar que a gente tem que ir para frente com o nosso curso, principalmente, defendendo um pouco aqui a química, e a é gente tem que juntar verdade. força. Então, Esse, professor, essa, pode falar. desculpa, pode falar. Como a senhora falou, tem esse delay, eu pensei que a senhora já tinha acabado, mas pode continuar. Não, eu só ia falar, ia comentar o que você falou em relação à Expoquímica, né, que foi da SBPC, que foi Isso. uma expoquímica muito impactante, que a própria coordenação da própria SBPC falou que nos últimos 10 anos a nossa atividade de extensão ali dentro do evento foi a melhor. E eu fiquei assim muito feliz, eles até reuniram os alunos para poder dar medalhas a todos eles que participaram da Expo Química, do show de Química que teve junto com a Usina Ciência. Então foi uma gratificação muito grande para a gente ver que uma ação foi reconhecida em cunho nacional, né? Isso, falando nisso, a minha medalha está ali guardada. Muito Tá ali bem. até hoje, está ali guardada. Sim, professora, voltando um pouco a essa questão da divulgação científica. Na opinião da professora Monique, na visão como pesquisadora, quais são os principais desafios e a importância dessa divulgação científica para a sociedade? Olhe, divulgar ciência ela não é fácil, principalmente porque eu vou falar por experiência, né? Eu vou falar mais por situações que eu vivi. Divulgar ciência não é fácil porque as pessoas elas não valorizam, entende? Como eu falei, existem professores que acham que a pesquisa, que a divulgação de ciência é apenas ir para um congresso científico ou apenas escrever um artigo, entende? Ou apenas escrever um livro de uma maneira que ele não precise pensar em transformar o conhecimento científico em uma linguagem mais acessível. Só que a divulgação de ciência não é só isso. A gente teve há um tempo atrás um episódio, né, que foi até de cunho político, e a gente foi para as ruas, né? A gente levou nossos cartazes para mostrar que a universidade ela faz pesquisa. E foi uma atitude muito boa, foi uma atitude exemplar. Só que eu também levei os meus alunos a se questionarem que se a gente divulgasse ciência, se a gente valorizasse a divulgação científica, talvez não precisasse a gente criar um dia para sair na rua para mostrar o que a gente faz. Porque a sociedade já saberia. Entende? Tipo, se alguém fala mal da universidade, diz, a universidade ela não pesquisa. O próprio cidadão, por conhecer a universidade, ele ia dizer, tá errado, porque eu conheço universitários que vêm para cá, eu conheço professores que vêm para cá, que fazem cursos, que fazem oficinas, que fazem atividades, que nos ensina isso, que nos ensina tal coisa. A universidade ela estaria ali, porque a universidade ela está, só que não se mostra que a gente faz. E é importante. Por exemplo, Universidade Federal de Alagoas ou em Alagoas, né? A nossa universidade se enquadra em que contexto? É uma universidade de Alagoas ou uma universidade em Alagoas? A gente que, quando faz a pesquisa em nossa universidade, a gente se preocupa com os nossos projetos ou com a comunidade ao redor que nós estamos inseridos?
Entende? Eu levo muito para esse lado. A dificuldade de divulgar ciência é a questão de como os próprios pesquisadores, muitas vezes, veem a questão da divulgação, porque divulgar ciência para a comunidade, às vezes você não tem um retorno de ego, de status, entende? Porque tanto que quando a gente vai colocar isso em currículo, tal assim, às vezes não é valorizado. É valorizado se você tem um artigo qualis A, qualis B, entende? B1, B2, mas atividades de extensão, de como a universidade é vista, às vezes não é considerado. E, na verdade, é o povo que mantém a universidade, se você parar para pensar. Nada mais justo do que a gente levar até eles o que a gente faz. Por isso que eu falo muito da questão da cultura. A gente tem várias culturas diferentes. Ó. A gente tem cultura de massa, que é a mídia, é a televisão, é isso aqui, o Instagram, é a tecnologia, a cultura de massa, como a gente vai passar o conhecimento, o que é que as pessoas têm interesse de ver, de assistir. Isso é uma cultura. No momento de agora, essa cultura tecnológica ela está muito ativa. A gente tem a cultura erudita, que é aquela cultura considerada de conhecimentos científicos adquiridos, né? A gente tem a cultura popular, em química, por exemplo. A gente tem o conhecimento científico, mas muitas pesquisas se embasam no conhecimento popular. Vários estudos com barbatimão por aí, né? Ganhando e sendo financiados para pesquisas que estão patentes, com pesquisas com aplicação no SUS, aplicação direta no SUS. A gente tem a cultura material, como as pessoas se relacionam com a matéria, entendeu? Com as obras de arte, como as pessoas se relacionam com a música, qual é a cultura musical de hoje, qual é a cultura musical de antigamente. E dentro disso tudo, a gente tem a cultura universitária. Então, a divulgação científica, ela precisa compreender que ela é uma cultura, entende? A pesquisa científica, ela é uma cultura, que é a cultura universitária. Então, a gente precisa interligar tudo, interligar todas as culturas. Levar a universidade a dialogar com a população, o que não é fácil, é um desafio, né? Para mim, particularmente, é um desafio, porque, olha, quando você vai divulgar ciência, você precisa saber aonde você vai divulgar, para quem você vai divulgar, que conteúdo você vai divulgar, como você vai divulgar e quem vai divulgar. Então, são muitas, muitas variáveis que você precisa analisar quando você vai divulgar ciência, né? Então, assim, em um resumo geral, quais são as dificuldades da divulgação científica? O primeiro é fazer com que o professor ele compreenda, professor que eu digo, o professor pesquisador e também outras pessoas que trabalham na área, que divulgação científica não é apenas congresso científico e artigo. Divulgação científica é um contato mesmo com outras culturas, é um diálogo, entende? E Entendo. a dificuldade de você que vai fazer a divulgação científica compreender o outro, ouvir, né? A gente está numa fase atual que a gente precisa reaprender a ouvir o outro. Dificilmente a gente escuta, né? A gente já tem opiniões formadas. Então, dificilmente a gente escuta. A gente pode até falar que quer ouvir o outro, mas a gente, na verdade, não escuta. E o conhecimento, ele é essa troca. Eu preciso conversar com o outro. Tem um provérbio chinês que eu gosto muito, que é, se eu estou com você, Williams, e eu lhe dou uma laranja e você me dá uma maçã, cada um vai embora com uma fruta. Só que se eu paro para escutar você e você para me escutar, se a gente troca ideias, se eu lhe mostro uma ideia e você me mostra uma ideia, cada um vai embora com duas. Então a gente cresce, entende? E as pessoas às vezes não querem conversar mais, não querem dialogar. Eu acho que a dificuldade mesmo da divulgação científica é dialogar. Eu só posso divulgar algo se eu compreender como você vai querer que esse conhecimento seja acessível para você. Não como eu quero. Ah, eu quero divulgar esse conhecimento publicando um artigo. Ou então, eu quero divulgar esse conhecimento através de um pôster na parede. Eu quero. Mas aonde eu estou? Como a sociedade recebe o conhecimento científico? Qual é a linguagem da sociedade? O que é que ela gosta? Qual é as condições históricas, as condições locais? Eu tenho que me adaptar a isso, né? É importante ouvir o outro. Ô, professora, só pegando que eu achei maravilhosa a sua interpretação sobre essa visão.
E assim, eu acho que hoje a gente está numa pandemia que reforça muito essa ideia do que a senhora falou, porque nós temos médicos, biólogos, que não são ouvidos, e são pesquisadores, são cientistas. E muita gente acredita mais em político, não desmerecendo nenhuma profissão, político, advogado, youtuber, blogueiro que vem dizendo, não, você toma um remédio com álcool e chá de boldo que você vai matar o coronavírus. E o É, não biólogo está faz fazendo isso. uma live falando de vírus, do organismo humano e ninguém dá atenção a isso. Então, como quebrar essa barreira entre a universidade, a ciência que é produzida e esse senso comum, que a gente muitas vezes acredita que vai dar certo e a gente sabe que não é assim. Olhe, a ciência ela é uma construção intelectual, concorda? Concordo. E ela não está dissociada dos acontecimentos sociais. Ela tem que andar em conjunto, né? A ciência com os acontecimentos sociais, ela tem que estar em conjunto. A divulgação de ciência, ela nasce no momento que a ciência nasce também, certo? Então, assim, ciência é extremamente importante porque a gente estuda fenômenos passados que já foram comprovados, né? A gente estuda isso e existe toda uma etapa. Por exemplo, vou pegar o caso atual mesmo agora do Covid. Para produzir uma vacina, a gente tem estudos, a gente teve uma live com a professora Eliane Campessato e conversou com a gente lindamente sobre isso. Existem etapas, né? Existem etapas e existe o conhecimento científico. As coisas não são rápidas. Só que, por exemplo, fake news, por exemplo, e conhecimentos populares sem fundamento, eles chegam rápido, né? Eles chegam rápido demais. Então, a ciência ela precisa se preocupar com divulgação científica, né? O cidadão ele precisa ter um pensamento mais crítico para poder ser mais ativo dentro da sociedade. Então, como é que eu analiso a importância da divulgação científica em termos de pandemia? Vamos assim dizer. Por que a gente decidiu fazer live no Instagram, né? Primeira coisa, a gente tem educação formal, não formal e informal, certo? É muito difícil, às vezes, a gente sair da educação formal e aceitar a necessidade de um processo de educação não formal e informal. É muito difícil, às vezes, para a gente aceitar isso. Inclusive em períodos de pandemia. As pessoas, às vezes, por exemplo, quero dar uma palestra, quero fazer uma mesa redonda. Aí elas escolhem as plataformas e os aplicativos formais. De certa forma, é como se o conhecimento continuasse fechado. Entende? Porque eu estou considerando que todo mundo vai ter acesso àquele aplicativo. Ah, Monique, mas assim, é muito fácil baixar um aplicativo. Não é, gente. É fácil porque a gente tem o conhecimento. A gente não pode medir o conhecimento do outro e a capacidade do outro pela nossa evolução. A gente precisa escutar o outro. Eu já dei aula para a aluna que ela estava quietinha no canto dela. Olha só o que eu pedi. Acessem o YouTube. Foi só o que eu pedi. Acessar o YouTube, eu tenho certeza que vocês vão dizer, poxa, é muito fácil acessar o YouTube. Pra gente é. Mas existem pessoas que não conseguem acessar o YouTube com facilidade. Então, eu cheguei perto dela e perguntei se ela estava fazendo atividade. Aí ela fez que não. Eu perguntei por quê. Ela falou, professora, eu não sei acessar o YouTube. Eu fiquei surpresa na hora, né? Mas auxiliei ela a acessar o YouTube. Aí eu pergunto a você. Eu sou familiarizada com Google Meet, Zoom, esses aplicativos mais comuns para reuniões. Mas que tal a gente fazer discussões científicas no Instagram? Que é uma rede social que a maioria das pessoas tem. As pessoas já estão no Instagram. A única coisa que elas vão precisar fazer é clicar no history, que elas já têm um costume, já têm uma habilidade. Então, a gente consegue divulgar a ciência mais rápido, entende? Do que dizer assim, ó, entra nessa sala, precisa ser aceito por alguém. E, às vezes, quando você entra numa sala e precisa ser aceito por alguém, de repente, gera um certo tipo de constrangimento se a pessoa não tiver essa habilidade já. De, eu vou entrar na plataforma. Se a pessoa não tiver essa habilidade, ela se sente constrangida, porque ela pensa assim,
vou entrar numa sala de reuniões de intelectuais, de pessoas inteligentes, que vão conversar sobre temas inteligentes. E o Instagram não. O Instagram ele não tem esse cunho. O Instagram ele é uma plataforma de comunicação mais aberta ao público, entende? É para todos os estilos, todos os graus de estudo, para todo mundo que está no Instagram, que vai passando por aqui, aí vê uma live ao vivo, aí vai lá e clica, aí escuta, eita, gostei, vou assistir, entende? A minha mãe, que não é da universidade, ela já assistiu várias lives no Instagram. Agora, se pedir para ela baixar o aplicativo do Google Meet, ela não vai fazer. Pode ter certeza que ela não vai fazer. Ela vai fazer não sei não baixar isso. Ela diz logo. Mas o Instagram não, o Instagram ela tem. Então, esse ponto que a senhora falou, dessa facilidade, dessa acessibilidade do conhecimento de ciência, né? Voltado para as redes sociais. Esse não é o erro que a gente está cometendo hoje como pesquisador e como professores, de não usar essa ferramenta? Olha, eu não diria que seria um erro, sabe? Porque as pessoas, elas não são obrigadas, né? A usar o Instagram. Elas não são obrigadas. Tem gente que não gosta de rede social e a gente precisa respeitar. Aí a gente entra naquela questão do diálogo, da gente compreender o outro também, entende? Eu cheguei a convidar alguns professores para participar da live das lives que o Que Ciência faz, e teve professores que disseram, olha, eu não gosto do Instagram, tá, não sei o quê. Tudo bem, mas são professores excelentes e muito competentes. Mas o que, que a gente não pode se permitir? Fugir da tecnologia. Entende? Infelizmente, a gente hoje não pode mais. O Instagram é uma ferramenta de comunicação extremamente útil e eficaz. E é bom, seria muito bom, que a maioria dos professores e os grupos de pesquisa utilizassem, né? Então, eu vejo como uma via rápida de comunicação. É uma questão de informalidade. O processo de educação informal, ele tem esse viés, assim, as pessoas divulgam e conversam sobre ciência e não sabem a capacidade de compreensão de quem escuta, né? As pessoas são muito livres. Então, assim, eu não diria que seria um erro do professor que não quer usar, mas um convite cordial para que ele passe a usar não só o Instagram, como outras ferramentas de divulgação científica. O trabalho hoje em dia do professor ele precisa ser divulgado, entendeu? A CAPES ela tem cobrado isso também, da gente mostrar mais o que a gente faz. Porque senão a gente vai ficar sendo julgado sempre, até por pessoas inadequadas, de que a universidade não faz nada que preste. E isso não é verdade. Isso não é verdade mesmo, não é balbúrdia, né? Eu concordo, até porque a ciência ela leva tempo, né? Todo mundo só quer aquilo que seja rápido e que seja visível ali para todo mundo admirar. Eu acho que isso é o que a gente sofre bastante na universidade, porque pesquisa leva anos para ser desenvolvida. E muitas pessoas na nossa sociedade não têm esse acesso a essas pesquisas. Eu queria tocar num ponto também, professora. Qual a importância da universidade em desenvolver estudos nessa área de divulgação científica? Então, é importantíssimo. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Veja só. Gente, isso que eu estou falando muito e vocês me freiam, certo? Mas eu gosto muito de um exemplo. Como eu vim da parte de química inorgânica, eu sou muito devota da ideia de que nada na vida da gente é por acaso. Então, eu entrei muito nessa parte de nanociência, nanotecnologia, tal, não sei o quê. E eu sempre me perguntei assim, qual a importância, né, da nanotecnologia e como a gente pode... Eu vou usar esse exemplo para vocês compreenderem por que é importante divulgar ciência, certo? Qual a importância da nanotecnologia para a sociedade? Aí eu comecei a analisar aonde está a nanotecnologia, certo? Olhei para a natureza e olhei para o nosso dia a dia. Vamos pensar na natureza. Vocês já observaram que quando chove, a gente vê gotículas de água nas folhas? E triste das meninas que tiverem com chapinha no cabelo, se tiver embaixo de uma árvore dessa e alguém balançar, acabou-se, né? Essas gotículas de água, elas não são penetradas dentro das folhas. Por quê? Porque existe a impermeabilidade causada pela estrutura da celulose nas folhas.
Esse efeito é chamado efeito Lotus, certo? Que é esse efeito de impermeabilidade que a gente observa na natureza. Aí eu pergunto para vocês, vocês já viram esse efeito no nosso dia a dia, impermeabilidade? Eu já vi. Sofá da minha casa é impermeável à água. Ou seja, é um avanço científico. Um sofá impermeável à água, certo? E isso devido a quê? Devido a uma observação de um efeito existente na natureza. E quem fez esse diálogo? De observar um efeito na natureza e transformar em benefício para o homem. A ciência, a pesquisa científica fez isso. Tem um engenheiro suíço, que eu gosto muito de citar ele, que foi em relação à criação do velcro. Tenho certeza que vocês já viram, ou quem não viu, um dia eu espero que tenha a oportunidade de ver. Carrapicho. Já viram carrapicho? Que quando a gente vai para o mato, para quem já foi para o mato, quando sai do mato, vem com as calças cheias de carrapicho colado. Esse engenheiro suíço, ele gostava muito de caçar e ele tinha um cachorro. E um dia de caça, esse cachorro foi para o meio do mato. Quando voltou, voltou cheio de carrapicho. Ele observou o carrapicho no cachorro. Olhe só que pesquisa científica é a capacidade de criação, de criatividade, de observar, entende? Ele observou os carrapichos colados no pelo do cachorro. Aí ele pensou assim, por que é que o carrapicho grudou no pelo do cachorro? Foi a pergunta dele. Aí ele tentou tirar o carrapicho do cachorro. Carrapicho sai só batendo assim com a mão? Não sai. Como é que o carrapicho sai da roupa ou do pelo do cachorro? Pegando com a mão em posição de pinça, puxando. E ele ficou vislumbrado com isso. Só que ele não parou aí. Analisou o fenômeno e foi estudar o fenômeno. E ele descobriu que a superfície do carrapicho era composta por nanoganchos. Ele descobriu isso 10 anos depois. Foram 10 anos de estudo. Nanogancho. Depois que ele descobriu que eram nanoganchos, ele criou o velcro. Aí eu pergunto para vocês, qual a importância da pesquisa científica? A gente observa um fenômeno, a gente estuda, a gente analisa, a gente pesquisa e a gente dá uma solução para a sociedade. A gente dá um produto, algo novo, para poder melhorar, para poder evoluir. Ele criou o velcro. A pesquisa científica está aí. É a gente analisar um fenômeno, é a gente analisar um acontecimento, algo até que já pode ter sido estudado por alguém. Eu olho, analiso, vejo o quanto aquela pessoa se dedicou e fez aquele estudo, os cálculos que fez, a análise que fez, e eu penso, posso melhorar nisso. Isso é pesquisa científica, entende? Então, tá aí a importância da pesquisa científica para a universidade. É a ciência mesmo, exatamente, Edmar. A ciência é tudo. A gente analisa, a gente estuda e a gente melhora a vida da sociedade. Por isso a importância da divulgação. Porque eu preciso mostrar para a sociedade que o que a gente faz é bom. Eu preciso dizer a ela que o velcro que ela usou e usa durante muito tempo, ele é bom e é fruto de estudos científicos. Eu preciso mostrar que uma roupa que ela usa, que não fica com a marca do desodorante, essa evolução é devido à pesquisa científica. Eu preciso mostrar para ela que o sofá da minha casa, quando ele derrama água em cima, a água não é absorvida devido à impermeabilidade. É por causa da pesquisa científica. Eu preciso mostrar para ela. Preciso mostrar que uma prótese dentária que as pessoas fazem são estudos científicos que têm a ver com a força mecânica. Entende? Então é muito importante a divulgação científica. Quando eu explico isso para as pessoas, querendo que elas compreendam, né? Richard Feynman, em 1959, ele publicou um livro chamado O Prazer de Conhecer as Coisas. Não, minto, O Prazer de Descobrir as Coisas. E nesse livro, ele descreve o prazer mesmo de se conhecer, de estudar, de descobrir as coisas. Eu gosto muito da palavra descobrir. Desculpa se eu estiver falando muito, mas eu vou falar, prometo que eu termino. A palavra descobrir, ela é muito importante para o ser humano. Por isso que aprender de forma conteudista não é bom. A gente aprende para passar, mas a gente não aprende para a vida. Entende? Vou contar um exemplo de como descobrir é bom.
Quando a gente está no ensino, na educação básica, eu me lembro, né? O professor de física passava uma conta não, um exercício. E a gente se juntava com os colegas e ficava tentando responder a questão. Todo mundo tentando responder, ninguém conseguia. A gente apagava a folha bem muito, apagava, passava até cuspe para poder apagar, continuar apagando, furava a folha, não conseguia responder a questão. Quando de repente você tinha um insight e você pensava, agora eu sei responder a questão. Meu amigo, nesse momento que você descobre a resposta dessa questão, da qual você foi protagonista do raciocínio, se tivesse Instagram nessa época, a gente fazia aula explicando de como foi que descobriu a resposta da questão. Porque a felicidade no nosso coração, quando a gente descobre algo, não está no gibi, não está na história. Descobrir. O prazer de descobrir as coisas, é o prazer do conhecimento. Quando a gente descobre, quando a gente conhece, quando a gente estuda, quando a gente lê o que a gente se interessa, a gente quer divulgar, a gente quer passar para o outro, e o outro se interessa. Se a gente souber como transmitir, se a gente respeitar o espaço dele, entende? Se a gente souber como chegar. A maneira como eu divulgo ciência para um índio é diferente da maneira científica que eu divulgo para uma pessoa da cidade mesmo. São diferentes. É uma cultura diferente, eu preciso respeitar as pessoas. E quando eu digo cultura, são todos os tipos de cultura. Não é só um tipo de cultura específica, eu só vou respeitar os índios. Não. São todos os tipos de cultura. Se você parar para pensar, quantas culturas existem? Tal, tal, tal e tal cultura. Eu preciso respeitar todas se eu quiser trabalhar com educação e divulgação de ciência. Muito bem, professora. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os eventos, como Simbora e outros que a senhora participa e coordena também. Tá. Eu vou falar do Simbora, porque é um evento que eu gosto muito. O Simbora a gente teve 5 edições, que foi pelo Nordeste. O que é o Simbora? O Simbora ele é um evento de extensão promovido pelo Quiciência, com o objetivo de trabalhar contextualização na prática. A gente leva alunos do curso de Química Licenciatura e alunos do curso das áreas de ciências em geral, geralmente 45 alunos dentro de um ônibus, onde a gente leva esse grupo de alunos para conhecer as universidades fora do estado. A gente foi para Pernambuco, a gente foi para Paraíba, a gente foi para Bahia, a gente foi para o Ceará, a gente teve a oportunidade para Sergipe. A gente foi para esses estados e a gente conheceu a universidade, o departamento de Química, Biologia. E projetos de extensão, projetos de ciência que acontecem. Projeto Tamar, os museus de ciência. Tudo isso para quê? Para promover cultura. Entende? A cultura mesmo, a vivência da contextualização. Se eu termino e eu vou para uma sala de aula, eu tenho mais competência, eu tenho mais propriedade de falar do que eu já vivi. Do que eu ter que ficar criando exemplos. Não que seja impossível, não é possível também, né? Nós somos autodidatas e a gente cria, nós somos criativos. Mas a vivência é diferente. Quando eu vivo a experiência, eu tenho uma outra propriedade quando eu vou para uma sala de aula. Então, os alunos eles têm essa oportunidade de vivenciar ambientes de educação diferentes. Ambientes de educação não formal, eles tiveram a oportunidade de visitar vários museus de ciência, o Espaço Ciência de Pernambuco, coordenado pelo professor Antônio Carlos Pavão, um espaço belíssimo, com área de nanotecnologia e tudo. Um ambiente muito bom e propício para levar uma turma. Então, a gente levou os alunos. Esses alunos que passaram por essas experiências, se eles forem para a sala de aula e forem pedido para eles iniciativas, pode ter certeza que eles vão ter de onde tirar. Porque eles tiveram a oportunidade de viver. Às vezes você pergunta assim para um professor de química: você já fez o experimento de filtração em sala de aula? É muito comum, eu vou te dizer, é muito comum você escutar o professor dizer que não fez. Eu estou falando da educação básica. Aí você pensa assim: você acha que o professor não faz experimentos em sala de aula é só porque às vezes ele não tem condições de fazer? Ou é porque ele, eu não quero fazer, não vou fazer? Não. Às vezes é porque ele não passou pela experiência. Então, como ele não passou pela experiência, ele não sabe que é simples de fazer.
Você chega para o aluno e faz, ó, leva uma garrafa PET, o outro leva areia, o outro leva cascalho, o outro leva brita, e ele leva algodão, e a gente vai montar um experimento e vai fazer um processo de filtração em sala de aula. Se ele fizer em sala de aula, se ele for formado através da experiência de fazer isso, quando ele chega na escola, ele quer fazer. Porque ele viu que ele consegue fazer, que é legal. Experimentos com fluorescência, ele viu, poxa, eu vi na minha formação que eu posso fazer, gasto 10 minutos e vai ser ótimo. Ele reproduz. Pode ter certeza que o professor reproduz se ele for formado para isso. Entende? Acho que a Sara respondeu a pergunta aqui da Sara, que ela falou sobre. Vocês poderiam falar um pouco sobre a divulgação da ciência de base. Eu acredito que seja na escola, no ensino básico. É Essa ela já isso, respondeu. Sara? Divulgação de ciência na educação básica. Ô, professora, a senhora poderia falar um pouquinho da expoquímica também para a gente? A expoquímica é interessante porque a gente leva a ciência de maneira interativa e dinâmica, né? A gente fez recentemente na Escola Santos Dumont, do município de Rio Largo, daqui de Alagoas, a gente fez a expoquímica da cultura alagoana. Foi uma experiência muito boa, porque a gente pegou os alunos de projetos integradores e divulgação de pesquisa educacional, e eles passaram o semestre inteiro trabalhando a cultura de Alagoas, em todas as vertentes. Transporte, educação, segurança, questões como estas. Culinária, turismo, e eles organizaram para fazer uma expoquímica. A gente pegou as salas da escola, e em cada uma das salas a gente colocou uma atividade sendo elaborada. Em uma a gente teve dança no ensino de química, onde a gente teve um frevo dançado com conceitos químicos. Em outra sala, a gente teve o RPG químico, que os alunos do Que Ciências, eles criaram um RPG, adaptaram um sistema, onde trabalha com ensino de química investigativo, e eles fizeram uma sala com isso. Em outra sala, a gente teve oficinas de tintas orgânicas, tudo isso voltado para o estado de Alagoas, né? As tintas orgânicas, elas eram extraídas de verduras daqui mesmo, do estado. E a gente teve a oficina de produção de sabão também. Então foi uma coisa muito, foi um evento muito bom. A gente teve defesa pessoal, a gente teve palestra sobre violência contra a mulher, uma questão social que precisa ser debatida e de maneira competente, de maneira honesta. Então foi muito bom, a gente trabalha muito com isso, a gente está com muita saudade de aglomeração, gente. Todo mundo, eu acho que eu nunca senti tanta falta da UFAO como eu tô É, sentindo agora. Ficava muita sonhando para falta. chegar um período para dizer, não, agora eu vou para casa, vou passar 15 dias sem vir para cá. E agora já tá todo mundo louco querendo voltar lá. Eu quero que volte logo. No tempo certo, mas eu quero que É, volte logo. com segurança, né? Todo mundo com segurança, que é o mais importante, e bem de saúde. Professora, já estamos caminhando para o nosso final da live. Ai, que triste. Eu Eu não queria sei se a agradecer. Sara, eu não sei se a Pode Sara falar. vai dizer alguma coisa. Ela falou para falar um pouco sobre divulgação de ciência. Não, a ciência de base. Lê aí, William. Ela colocou, não. A ciência de base no sentido das pesquisas que não são distantemente aplicadas, mas que geram conhecimentos que possam ser utilizados no futuro. Sim, a importância da ciência. Foi o que ela estava dizendo. A gente tem várias situações que a gente reconhece a importância da ciência. Foi como eu falei da questão, por exemplo, da impermeabilidade, que a gente vê no sofá, o desenvolvimento de aplicativos, de softwares. Tudo isso são tecnologias importantes, não só no cunho de pesquisa científica na área de química, né? Porque, por exemplo, a gente tem estudos na parte de nanopartículas de ouro, eu posso falar com mais propriedade sobre isso, que essas nanopartículas de ouro elas são sintetizadas e estudadas para aplicação em terapias alternativas de câncer, né? Ou seja, é uma pesquisa que às vezes não tem uma aplicação imediata, agora, né? Eu não faço uma pesquisa e aplico agora. Eu faço a pesquisa e ela leva um tempo, porque trabalhar com o corpo humano não é tão simples, né? A gente não pode simplesmente sintetizar algo e injetar no corpo humano. Tem toda uma sequência de etapas, né? De validações.
Então, existe essa a pesquisa mesmo, existe a pesquisa imediata. Eu acredito que na parte de ensino a gente tem essa sorte, vamos assim dizer, porque a gente pode fazer uma pesquisa e ter um retorno mais imediato. Mas tem a pesquisa também que não é necessariamente diretamente aplicado, né? Leva mais um tempo para acontecer e é igualmente importante esse tipo de pesquisa científica e a divulgação dela, né? Daí a importância da gente fazer eventos para a sociedade pelas três vias, formal, informal e não formal também, para que a sociedade ela saiba o que a gente faz. Verdade. Eu acho, professor, que a gente tem que marcar já outra live para continuar, porque o bate-papo rendeu, mas daqui a pouco o Instagram começa a cortar a gente. É verdade, eu Por sei. isso que eu agradeço muito, primeiramente, por você aceitar esse desafio de bater um papo comigo. Tipo, o meu canal e meu Instagram, a gente está começando agora essa parte de divulgação de ciência. E a senhora sabe melhor do que eu como é difícil, porque o É, meu trabalho é trabalho individual, eu que produzo a arte, eu que faço os convites aos professores. ah, meu amigo, então é mais difícil, viu? E eu tô carreira solo no momento, mas estou firme e forte aqui e espero que por um longo tempo. É, eu gostaria de agradecer também o convite, Williams, e dizer que é isso mesmo. Veja só, a humanidade, se tiver um ser humano, ele representa a humanidade inteira, entendeu? E ele merece o respeito. Então, se você fizer um canal que tenha um seguidor, que seja fiel, que curta suas postagens, que comente, tenha certeza que já é o suficiente. Então, quanto mais pessoas você alcançar e divulgar ciência, isso é um mérito muito grande, entendeu? Nenhum ser humano merece o desrespeito. Então, um seguidor, uma pessoa que você consegue atingir com conhecimento a mais, uma pessoa que você conversa de maneira competente, explicando ciência e faz ela compreender a importância para a sociedade, esse já é um grande feito. É uma forma de alcançar toda a sociedade. E esse é o meu objetivo, de tentar conscientizar, primeiramente, meus amigos de universidade, meus companheiros de sala de aula, que a gente precisa se mexer, porque existe tempo ainda e a gente tem possibilidades para fazer isso. Então, esse foi o meu maior intuito, de colocar a cara aqui para bater e divulgar a ciência no máximo que a gente conseguir. E usando as Mas é, ferramentas que a gente tem. Hoje, infelizmente, a gente só pode fazer a divulgação de ciência através de live, de bate-papo por internet, mas quando a gente voltar a aglomerar, a gente vai se juntar todo é. mundo novamente, A pensar gente se novos. junta e organiza um evento juntos. Então, quero agradecer muito, professora, pelo bate-papo, foi muito produtivo para mim, principalmente como aluno, aprendi muito e aprendo muito com as suas lives também, sempre estou lá acompanhando que ciência, e é muito gratificante ter a senhora aqui no meu projeto. Eu que agradeço, Williams. Viu? Deixa eu agradecer à Universidade Federal de Alagoas, agradecer à Pró-Reitoria de Extensão, agradecer ao Instituto de Química e Biotecnologia e agradecer ao Williams por esse convite maravilhoso, que é o que ciência. Obrigado, professora, e boa noite a todos. Boa noite, Williams. Um abraço.